lá, vamos praticar um pouco. Primeira questão. Podem ler com calma. Vamos lá, conceito aqui de prova. Ó. A diferença entre a ação ordinária e preferencial. Ordinária te dá direito a voto. A preferencial te dá preferência na hora de receber dividendo. Pode a ação preferencial ter direito a voto? Sim, né? Pode. A gente viu uma condição na qual a ação preferencial tem direito a voto, que é quando a empresa deixa de pagar dividendos por 3 exercícios consecutivos. A letra A fala, as ações ordinárias dão direito a voto, em qualquer caso, sim, enquanto as ações PN não dão direito a voto em nenhum caso. Está errado, né? Está errado. Se a empresa deixar de pagar dividendos por 3 exercícios, a preferencial te dá direito a voto. A letra B fala, as ações ordinárias dão direito a voto em qualquer caso, dão direito a voto ordinária em qualquer caso, enquanto as PNs podem dar direito a voto em alguns casos. Um deles, né? Tem outros, mas a prova não entra nesse detalhe. Quando a empresa deixa de pagar dividendos por 3 exercícios consecutivos. Tá legal? Resposta correta, letra B de bolo. Então, muitos aí ficaram na dúvida entre letra A e letra B, tá? Resposta correta dessa, letra B de bolo. Próxima. Sobre a ótica do investidor, as ações são investimentos de prazo determinado. É de renda variável, mas não é de prazo determinado. Ah, eu vou investir hoje para tirar daqui 30 dias. Não tem prazo fixo ações, tá certo? Não é de renda fixa, pelo amor de Deus. Ó, investimento de prazo indeterminado e de renda variável. Então, investimento em ações não tem prazo de validade. Invisto hoje, vai vencer daqui a 2 anos. Não. Fala que é para longo prazo, mas você pode investir para curto prazo também. Prazo é indeterminado. Tá legal? Resposta correta, letra D de dado. Os dividendos são... O que são os dividendos? Olha só, essa daqui tem um ponto importante para a gente entender, tá? Primeiro ponto que a gente precisa assimilar aqui, o que são os dividendos? O dividendo, presta atenção, lucro líquido. O que é lucro líquido? É o lucro depois que você descontou o imposto de renda. Por isso é chamado lucro líquido. Quando você recebe distribuição de lucro de uma empresa, você é empresário, você recebeu distribuição de lucro, essa distribuição de lucro, ela vai ser isenta de IR. Por que ela vai ser isenta de IR para você? Porque ela já foi tributada na base da empresa. Por isso é chamado de lucro líquido. A empresa tira o imposto de renda e paga já diretamente aos acionistas ou sócios, sócio e acionista, mesma coisa, o lucro líquido, tá legal? Então, dividendo é uma parcela do lucro líquido. Por que é uma parcela, pessoal? Presta atenção. Se uma empresa tem um lucro de 100 milhões, tá legal? E ela distribui esses 100 milhões para os acionistas, como que essa empresa vai crescer? Se ela distribui 100% do lucro dela para os acionistas, será que ela não precisa de investir em nada na empresa? Para uma manutenção, para uma nova tecnologia? Então, o normal, a gente aprende administração, a empresa teve lucro, você distribui parte do lucro, a outra parte você reinveste. É sempre assim. Parte você reinveste, parte você distribui. Tá? Então, correto aqui, ó. O que são os dividendos? Parte do lucro da empresa depois do imposto pago aos sócios. Sócios são os acionistas, tá legal? A letra B está errada porque fala que é a totalidade, fala que é antes do imposto, tá errado, tá? A letra C, a totalidade, também não é totalidade, é uma parcela. Aqui tá certo, ó, parte do lucro, só que fala antes do imposto. Não, é depois. Por isso é chamado de lucro
líquido, tá legal? Lucro líquido, já pagou o imposto de renda na empresa e agora está fazendo a distribuição do lucro líquido, amém? Então, a dúvida aqui de muitos ficou nessa parte da tributação, tá? Olha lá, ó. Resposta correta, letra A. Próximo. Questão de prova. Pessoal, presta atenção nessa daqui, olha que interessante. Uma empresa, ao emitir novas ações, necessariamente precisará. Ele quer saber a proporção. Aí você faz isso aqui, ó. Ordinária, preferencial. Ordinária, o mínimo 50, máximo 100. Preferencial, mínimo 0, máximo 50. Essa é a proporção entre ações ordinárias e preferenciais. Aí ele fala aqui na letra A que é o seguinte, que vai emitir no máximo 49 de preferencial. Olha só, preferencial, o máximo é 50. Se você faz esse esqueminha aqui, você não erra. O máximo é 50. Aí está falando a letra B, emitir no mínimo 50% de ordinário, ó, 50% de ordinário no mínimo. Nossa, o que é isso aqui que eu fiz, gente? No mínimo 50% de ordinária? Sim, ó, 50%. Opa! 50% de ordinária no mínimo, correto. E no máximo quanto? No máximo 100. Alternativa correta, letra B de bolo. Tá legal? Então, na letra A aqui, o correto seria o máximo de quanto? O máximo de 50, não de 49. 49 está errado. É 50, não é nem 49,9, é 50. Beleza? Próxima. Imagina que é uma questãozinha dessa na prova, ó. É levantar a mãozinha para o céu e falar, papai, muito obrigado, manda mais, e cai, tanto na CPA 20 quanto na CEA. Questãozinha tranquila, pode cair com um texto diferente, mas o contexto, né, é o mesmo, o tema é o mesmo, pode perguntar de uma maneira diferente, tá legal? Então, lembrando, ó, só reforçando, eu tenho ação ordinária e eu tenho ação preferencial. Ação ordinária, lembra, ordinária, ordem, tá legal? Ordinária, ordem. O que é dar ordem? É você votar, certo? E ação preferencial, você tem preferência para receber o dividendo, tá ok? Preferência no dividendo. Tá legal? Então, ele quer saber qual a ação que te dá direito a voto. Voto ordinária, resposta correta, letra A. Amém? Tudo bem. O que é o ganho de capital? Boa pergunta, professor. Boa pergunta. Pessoal, o que é o ganho de capital? Aqui é um conceito importante, porque isso vai perguntar na prova também. Quando você compra uma ação, você tem direito aos dividendos. O que é o dividendo? É o lucro. Opa. O que são os dividendos? Lucro distribuído aos acionistas. Então, o dividendo só será pago se a empresa tiver lucro. Ela tem que ter lucro para poder distribuir. Tá certo? O que é o ganho de capital? O ganho de capital é diferente. Ganho de capital é o ganho que você teve no seu capital. Então, se você comprou uma ação por 10 e vender essa ação por 12, você teve um ganho de capital aqui de R$2, ou seja, 20% de ganho. Ganho do seu capital. E aqui é distribuição de lucro. Se a empresa teve lucro, ela vai distribuir. Se ela não teve lucro, ela não vai distribuir. Então, o ganho de capital é quando você tem uma valorização do seu capital, do seu valor investido, tá? Então, quando o preço seu de compra, tá? Você comprou por um valor e hoje está por um valor superior, tá? Então, estava até marcado errado aqui, que é ganho de capital. Então, a letra A fala assim, ó, o investidor recebe dividendo. Dividendo é lucro distribuído, não tem nada a ver com ganho de capital. Tanto é que o dividendo, pessoal, é importante saber que ele é isento
de imposto de renda. Por que ele é isento? Porque é o lucro líquido distribuído. Então, ele é isento, porque ele já foi tributado lá na empresa. O ganho de capital, ele vai pagar imposto de 15% ou de 20%, a depender do tipo de operação que você fez. A gente vai estudar isso depois. Se for uma operação à vista, 15%, se for day trade, 20%. Tá certo? O investidor recebe juros sobre capital próprio? Também não. Ó, ganho de capital não tem nada relacionado nem a dividendo, nem a juros sobre capital próprio. O investidor vende uma ação por um valor superior ao que comprou, ou quando ele vende a ação por um valor inferior ao que comprou. Correto aqui, letra C, né? Comprei por 10, vendi por 12, tive um ganho de capital de 2. Representa 20% de ganho. Tá certo? Alternativa correta, olha lá, ó, letra C. Uma perguntinha aqui, ó. As empresas distribuem lucro da mesma forma ou umas distribuem mais que outras? Como saber qual empresa distribuiu mais dividendo? Ótima pergunta. Primeiro, as empresas, elas são de capital aberto. Por elas serem de capital aberto, elas devem divulgar publicamente os seus balanços. Tá certo? Se elas publicam publicamente seus balanços, é fácil saber quem teve mais ou menos lucro. Agora, as empresas distribuem da mesma forma? Não, porque as empresas não têm o mesmo lucro. Tem empresa que vai lucrar 1 bilhão, tem empresa que vai lucrar 10 milhões, tem empresa que vai ter prejuízo. Quem lucrar mais vai ter mais dinheiro para distribuir. Tá? Mas não sei se foi a pergunta, mas as empresas são obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do lucro que elas aferiram. Tá legal? Então, no mínimo, 25% do lucro elas devem distribuir. Beleza? Olha só, não chorem, não chorem, não chorem. Mas acabou, tá? Hoje, o nosso intuito... exatamente, esses 25%. Hoje, o nosso intuito era falar sobre essa parte de renda variável. Espero que tenha dado uma clareada boa para que vocês tenham entendido, né, de maneira geral, esse mercado de renda variável. Quem não tem uma conta numa corretora, abra uma conta numa corretora, por favor. Invista lá uns R$100, R$20, R$50. Davi, se eu perder, o que vai mudar na sua vida se você perder 20, 50 ou R$100? Nada, você vai ganhar aprendizado. Tá certo? Você vai aprender a operar ali no home broker. Amanhã o seu cliente vai te perguntar, você vai saber como que faz. Eu sei como que faz, você entra, comprei ação XYZ, respeitando, obviamente, a política de investimentos aí do seu banco. Tem banco que não deixa você comprar ações, eu acho até um absurdo, né? Como é que você vai trabalhar num banco e você não pode operar? Eles julgam que você tem informação privilegiada. Jamais, né? Quem dera se você tivesse informação privilegiada. Mas tem banco que não permite, mas seguindo a política lá do seu banco, faça lá as suas operações para você ter conhecimento. Não tem como você falar de uma coisa se você não souber na prática. Tá certo? Tem uns que colocam aqui, não permite day trade. Eu tinha um amigo que ele ficava lá trabalhando no banco, ele ficava com a tela lá do banco aberta e a tela do home broker lá no fundo, eu ficava dando alt tab e operando o dia inteiro. Aí eu passei a entender por que o banco não permitia das pessoas operarem. O cara não trabalhava. Ele falava assim, estou ganhando mais aqui na bolsa do que aqui no banco. E o bom, eu ganho dinheiro trabalhando aqui, cara. Entre um atendimento ou outro, eu entro, vendo. Aí entusiasmava demais, né? Mas o que eu estou falando para vocês é, experimentem esse mercado para vocês terem propriedade na prática, sem ser só teoria. O professor falou que a ação paga dividendo. Compra uma ação, recebe um dividendo em conta. Você saber o que é isso? Opa, pingou um dinheiro na minha conta, faz a conta. O quanto que aquilo representa do seu valor aplicado? Nós recebi 5% só de dividendo. Aí amanhã você está conversando com o seu cliente e fala, olha, tem ação que paga 5% de dividendo, 10% de dividendo e tal, a ação valorizou, desvalorizou, enfim, você tem uma conversa melhor. E tem mais assunto também, né? Imagina numa conversa de família, todo mundo acha que você é o expert de bolsa e tal. Aí você nunca abriu um home broker, aí fica feio, né? Pessoal, é isso. Amanhã...